a Associação Mundial dos Amigos das Reservas da Biosfera AMAR e a Subprefeitura Sé têm a honra de recebê-los para o concerto Ode à Liberdade. Eu sou Malcolm Forrest. Olá, eu sou Juliana Valiati. Juntos vamos apresentar este espetáculo maravilhoso. São todos muito bem-vindos. E muito obrigado pela presença de cada um de vocês. Muito bem, antes de iniciar, eu quero convidar o Coronel Álvaro Batista Camilo, que é o nosso subprefeito Sé, para suas palavras de bem-vindo, de boas-vindas. Boa noite. Boa noite a todos. Queria agradecer aqui, são muitos envolvidos aí que fizeram com que esse espetáculo fosse possível, né? Então, saudar aqui a Associação Mundial dos Amigos da Reserva da Biosfera. Muito obrigado, viu? Na sua pessoa, viu, Malcolm? Muito obrigado, Malcolm Forrest. Também, esse concerto chama-se Ode à Liberdade, e eu queria também registrar aqui um agradecimento muito grande aí ao nosso Coronel Arruda, viu, Arruda? Muito obrigado aí por tudo que você fez para que isso acontecesse. Ele vai ser executado pela Orquestra Sinfônica do Exército e Coral Evangélico de São Paulo. Queria agradecer também o Tenente Coronel Guanais e o Subtenente Maestro Eliezer Felipe, da Sinfônica do Exército Brasileiro. Também ao professor Edson Becker e a maestrina professora doutora Doroteia Kerr e coralistas, todos voluntários pela participação desse renomado coral nesta comemoração. Nesta tarde celebramos inicialmente a democracia, celebramos também a legalidade, os 200 anos da Constituição do Império do Brasil, os 90 anos da Constituição de Radicais de 34 e também a grande contribuição da colônia alemã, afinal são 200 anos da imigração alemã. E da imigração alemã e da Nona Sinfonia do Coral de Beethoven. Por fim, agradecer aí a nossa TV Cultura, muito obrigado por ceder o espaço. Agradecer também os produtores Mauro Murato e a Mariana, ex-aluna do Colégio da PM. Parabéns, hein? Foi bem... por haverem se desdobrado para realizar esse evento. E trago aqui também um grande abraço do nosso prefeito Ricardo Nunes. Esse evento engrandece o centro de São Paulo. Deixar um abraço muito grande aqui aos nossos vizinhos aqui do Bom Retiro, na pessoa do nosso amigo Saul, presidente do Conselho Comunitário. Muito obrigado, viu, por tudo que nos ajuda aqui. Agradecemos a Juliana Filiati pela colaboração como mestre de cerimônias. Obrigado, Juliana. E agradecemos a Beatriz, que voluntariamente está controlando o acesso do público à equipe aqui, né, ao Teatro Cultura. Pessoal, muito obrigado a todos. Espero que todos tenham um excelente espetáculo. A Subprefeitura está sempre à disposição e, mais uma vez, parabéns a todos que voluntariamente fizeram esse belo espetáculo acontecer. Bom espetáculo a todos. Muito obrigado. Bem, obrigado por suas palavras. Muita gentileza do nosso subprefeito, querido Coronel Camilo. Então, Juliana, é com você. Teremos em nosso concerto a Banda Sinfônica do Exército Brasileiro, sob a regência do Subtenente Eliezer Felipe, e o Grande Coral Evangélico de São Paulo, que congrega 3 outros corais. E os nossos maestros coralistas são Oséia Estropa, Cremilson dos Santos e a professora doutora Doroteia Kerr. E temos também que agradecer o maestro Edson Becker e o maestro Paulo Pinto. Uma vez me perguntaram: quem é você? Malcolm.
Eu disse, eu sou um compositor rodeado de maestros por todos os lados. E continua sendo assim. Nossos agradecimentos a todos eles. Bom, nesse momento vamos convidar a Banda Sinfônica do Exército Brasileiro para se posicionar aqui no palco. Por favor. Convidamos o maestro Eliezer Felipe. Nós vamos iniciar, como é de praxe, com o hino nacional brasileiro. Este hino tem a letra de Osório Duque Estrada, todos nós aprendemos isso na escola, né? E a música de Francisco Manuel da Silva. Este hino foi originalmente composto para a coroação do imperador Dom Pedro II, em 15 de novembro de 1889. Veio a República. Foi organizado, então, um concurso público para eleger um novo hino nacional. Mas o povo brasileiro gostava muito desta melodia antiga, usada no tempo da coroação de Dom Pedro II. E então adaptou-se, por fim, uma nova letra e a antiga melodia de Francisco Manuel da Silva. Foi esse o papel do Osório Duque Estrada. Assim surgiu o hino que nós cantamos até hoje. Em posição de respeito, em pé, quem puder, vamos ouvir e cantar juntos o hino nacional do Brasil. Por favor, vamos receber com uma salva de palmas o maestro Eliezer Felipe.
cidade homenageia datas importantes do ano de 2024. São 200 anos da primeira Constituição brasileira, que foi promulgada pelo imperador Dom Pedro I, e os 90 anos da Constituição de 1934, também muito importante. Os 200 anos da estreia em Viena da Nona Sinfonia de Beethoven. 200 anos da imigração dos povos de língua alemã ao Brasil. Já no início da década de 1820, o príncipe Dom Pedro era um entusiasta de uma Constituição tanto para Portugal quanto para o Brasil. Muitos não sabem, mas o príncipe Dom Pedro era também um excelente músico e um bom compositor. Dom Pedro, ele tocava praticamente todos os instrumentos da orquestra, sendo o clarinete um dos seus instrumentos favoritos. Sentindo a necessidade de criar uma Constituição para o Brasil e também para Portugal, além de escrever a própria Constituição brasileira, em 24, ele compôs o hino da Carta Constitucional. E após a volta de Dom Pedro I a Portugal, em 1831, esta composição se tornou o hino oficial da nação portuguesa, permanecendo como tal até 1910. Conosco, a banda do Exército Brasileiro, Banda Sinfônica, e o Grande Coral Evangélico de São Paulo. Hino da Carta.
obra foi composta por Malcolm Forrest para a princesa Dona Maria Gabriela de Orleans e Bragança. Malcolm, conta pra gente como isso aconteceu. Muito bem, Juliana. Eu sou amigo dos príncipes Dom Bertrand de Orleans e Bragança, seus irmãos, inclusive de Dom Antônio de Orleans e Bragança, que faleceu faz uma semana, infelizmente. Ele tem filhos maravilhosos, o príncipe Dom Rafael, a princesa Dona Maria Gabriela, que herdou do seu ex-avô, a 7ª geração, ou seja, de Dom Pedro I e também de Dona Leopoldina, dons musicais. Ela tem ouvido absoluto e um dom muito natural, uma voz muito bonita. Então, em homenagem ao bicentenário da independência, eu compus uma obra especial para ela cantar e gravou, e é o que nós vamos ouvir hoje. Ela também é descendente de Dona Isabel, a Redentora. Terra de Santa Cruz é uma homenagem ao nosso Brasil e também à imperatriz Dona Maria Leopoldina, pelo amor que ela teve à nossa pátria e por sua contribuição para a independência do Brasil. Terra de Santa Cruz, de Malcolm Forrest. Vamos ouvir. Obrigado. Cristo
A Marcha Paris-Belfort. No início de 1930, o Brasil passava por um período crucial, ditatorial. O Estado de São Paulo foi líder do movimento constitucionalista para retomarmos o Estado de Direito do país. Ode à Liberdade presta homenagem aos que participaram do movimento constitucionalista de 9 de julho de 1932. Neste ano de 2024, comemoramos o 90º aniversário da nova Constituição provocada por Getúlio Vargas, em movimento, em consequência da Revolução de 32, em 1934. O movimento, liderado por São Paulo, foi vitorioso em seu propósito maior. O dobrado Paris-Belfort é uma antiga composição francesa de Antônio Farigot. Tornou-se uma coisa muito conhecida, uma obra muito conhecida de todos os paulistas, porque se ouvia no rádio, se apresentava em todas as datas festivas do 9 de julho. Ela se tornou, a partir de 1932, um hino do movimento constitucionalista, sendo sempre executada nas festividades comemorativas e memoriais do 9 de julho em São Paulo. O coronel Luiz Eduardo de Pesce Arruda, diretor cultural da Superprefeitura Sé, é um grande conhecedor dessa história. Malcolm, parece que a sua mãe, a dona Lígia, teve uma participação muito importante nesse movimento de 1932? É verdade, mas eu quero convidar o próprio coronel Luiz Eduardo de Pesce Arruda para vir aqui e nos contar brevemente esta passagem. Boa noite a todas, boa noite a todos. A música tem um papel muito importante na Revolução de 32. Uma revolução em que 22 mil civis, 3 mil militares do Exército Brasileiro e 9 mil militares da Força Pública, hoje Polícia Militar, enfrentaram mais de 110 mil homens armados de todo o país. Uma proporção muito desproporcional. O povo de São Paulo foi à luta, mais de 110 mil mulheres se apresentaram para lutar como voluntárias, mais de 70 mil homens, não havia armas para todo mundo, por isso só 22 mil foram para a frente de batalha e algumas mulheres também. A música tem um peso muito importante em 32, pelo ideal, começando de Paris-Belfort. Paris-Belfort, na manhãzinha de 24 de maio de 32, um jovem radialista campineiro, chamado César Ladeira, conseguiu entrar na Rádio Record, ali na Praça da República, depois de toda a confusão da madrugada de 23 de maio. E a rádio estava, embora estivesse também na praça, o pessoal tinha visto confusão na praça, tiro e tudo, ninguém sabia exatamente a extensão da coisa, porque eles estavam sem telefone e sem energia elétrica. A cidade estava muito confusa naquele 23 de maio. Então, de manhãzinha, quando o César Ladeira entra na rádio, ele fala para o Azevedo Neto: Azevedo, vamos entrar com um boletim extraordinário. E o Azevedo Neto fala assim: tá bom, mas por quê? Porque mataram 4 garotos aí na praça. Eu não estou sabendo. Pois é. Falou: põe uma marcha militar. O Azevedo Neto, sem olhar, colocou a mão na estante de disco de marchas militares, puxou. Eu sei que tem um pessoal, a Bia, o Nébias, vocês sabem o que é disco ou não?
Você sabe o que é vitrola, não? Então, bom, no tempo paleozoico, quando a gente era assim que se tocava o som, né? E aí, quando não tinha streaming, nada. E aí a Juliana, sabe o que é disco, Juliana? Puxa vida. Mas a Juliana também é historiadora da música, então ela sabe. E aí o que aconteceu? Ele pegou um disco na estante, colocou na vitrola e PRAR, Rádio Record de São Paulo, urgente, 4 assassinados na praça, tal, e entrou a marcha Paris-Belfort. Acidentalmente. Foi um acidente. Um bendito acidente, porque afinal, essa marcha, como disse o Malcolm, acabou se tornando no hino da Revolução e quase no hino não oficial do próprio Estado de São Paulo, né? Curiosamente, os paulistas escreveram uma letra para ela, Guilherme de Almeida escreveu uma letra para ela antes que os franceses, a Jeanne Calment, muitos anos depois, escreveu uma letra em francês para a marcha Paris-Belfort. E as músicas têm muitas histórias bonitas em 32. Uma delas aconteceu com a mãe do Malcolm, mas eu não sabia que era a mãe do Malcolm. Fiquei sabendo depois, né? Me falaram que a tal da Paulistinha, que inspirou a música Paulistinha Querida, existia. E eu nunca pude supor que existisse uma mulher que deu nome à campeã do Carnaval de 36. Paulistinha querida, qual é a tua cor? Que tanto disfarças com teu pó de arroz. Não és loura nem morena, não tem nada de mulata, Paulistinha querida, a tua cor é 32. Aí um dia me falaram que era a mãe do Malcolm, né? Aí eu fui falar com ela. E realmente, ela tinha 13 anos, a Lígia Marques, ela tinha 13 anos e estudava no Colégio Americano de Santa Teresa, no Rio de Janeiro, Carioca da Gema. E ela falava que os paulistas tinham razão, que tinha que fazer guerra contra Getúlio, mesmo que era uma ditadura, tinha que restaurar a democracia no Brasil, voltar à Constituição. E o pessoal ficava apavorado com a polícia política, né? Falou, Lígia, vamos prender a diretora da escola, vamos sumir com o professor, pelo amor de Deus, cala a boca. Eu não calo não, porque é verdade. Essa ditadura tem que acabar, os paulistas têm razão. Aí o pessoal começou a falar, Paulistinha, Paulistinha, Paulistinha. Muitos anos depois, ela já tinha 16 para 17 anos, ela estava no Flamengo, e o Rio tem alguns pontos de encontro, né? Um deles é o Flamengo. E aí o pessoal falou, Lígia, aquele ali é o Ari Barroso, ele é advogado, compôs umas músicas legais aí e tal. Aí ela foi conhecer o Ari Barroso, né? Aí o Ari falou assim, você é a Lígia? E o pessoal falou, não, era a Paulistinha. Mas por quê? Aí contaram a história. Aí ele fez a marchinha campeã do Carnaval de 36. Paulistinha querida, qual é a tua cor? E quando eu conheci a dona Lídia, ela tinha 101 anos. E ela ela se casou com o pai do Malcolm, que era um oficial da inteligência americana. Ela falava mais inglês que português. Aí eu falei, are you Paulistinha querida? Ela falou, sure. Eu falei, you knew personally Ari Barroso? We shake hands many times. Aí eu fiquei sabendo que realmente existia a Paulistinha querida, e esse fato foi muito importante, porque nesses pequenos detalhes a gente resgata uma história de amor dessas mulheres maravilhosas que escreveram em 32 e que antes de 32 não votavam. E depois de 32 houve a primeira mulher eleita deputada federal, uma médica chamada Carlota Pereira de Queiroz. E ela foi eleita numa campanha coordenada por duas mulheres extraordinárias. A Olívia Guedes Penteado, uma dama da sociedade paulista, uma mecenas, uma inspiradora da arte em São Paulo, e por uma outra mocinha que havia ido com o marido muito novinha para os Estados Unidos. O navio que ele estava foi torpedeado, era o Lusitânia. Ela ficou náufraga, depois ela conseguiu chegar nos Estados Unidos, se encantou com puericultura, com cuidado com crianças, trouxe essa ideia para o Brasil, e o nome dessa mocinha era Pérola Byton. Então, Paris-Belfort lembra que a 32 foi derrotada militarmente, mas venceu moralmente. E lembra, como disse o Edmond Rostand no seu belíssimo texto Cyrano de Bergerac, é preciso lutar, mesmo sabendo que se vai perder, porque não se luta só para vencer. Com a Banda Sinfônica do Exército Brasileiro, de José Farrigout, Paris-Belfort.
Neste ano de 2024, nós comemoramos também os 200 anos do bicentenário da primeira apresentação da Nona Sinfonia de Beethoven. A obra foi comissionada pela Sociedade Filarmônica de Londres, mas teve a sua estreia em Viena. Beethoven nasceu na cidade de Bonn, na Alemanha, e a sua carreira tomou grande impulso na Áustria. É considerado um dos maiores nomes da música erudita mundial. E ele, Beethoven, tornou-se amigo da família imperial austríaca, da nossa querida imperatriz Dona Maria Leopoldina, que ele conheceu porque o tio de Dona Leopoldina era compositor e era um arcebispo em Viena e patrocinava o trabalho de Beethoven, e Beethoven também lhe mandava temas que eram desenvolvidos por esse tio de Dona Leopoldina. E a corte de Viena, como também a corte portuguesa e a do Rio de Janeiro, primava muito pela cultura musical. E Dona Leopoldina cantou na juventude, na adolescência, com Schubert. O pai dela acreditava que os nobres, os reis, eles tinham que estar em contato com o povo e ter as experiências do que as pessoas mais comuns tinham. E ela pode ter sido a inspiradora de uma composição tardia de Beethoven também. E Dona Leopoldina contribuiu muito assim para o Brasil, né? Ela era muito amada aqui, né, Malcolm? E ela foi uma das grandes responsáveis pela independência e abertura do Brasil. A imigração dos povos de língua alemã, cujo bicentenário comemoramos neste ano. Nós temos também, inclusive temos no coral, uma senhora, Hedinger, que descende do primeiro pessoal que chegou da Alemanha, dos países ao redor da Alemanha, que não existia provavelmente a Alemanha naquela época, eram Áustria, Suíça, e no navio Argonautas. Chegou ao Rio de Janeiro, depois foi ao Rio Grande do Sul. Então, está presente conosco cantando aqui. E nesse momento eu quero convidar a pianista Michiko Miyajima, japonesa de nascimento, para se apresentar, fazendo uma homenagem a Beethoven. E ela vai nos brindar aqui, inicialmente com a apresentação da Sonata ao Luar, composta em 1801 por Beethoven. Aplausos.
Bravo! Bravo! Lindo demais! Em seguida, ouviremos Por Elis, que Beethoven compôs em 1810. A princesa Leopoldina tinha 13 anos de idade nesta época. Bravo! Bravo! Muito obrigado, Michiko Miyajima, excelente pianista, e com tanta sensibilidade nos levou a sonhar os sonhos que Beethoven sonhou quando ele compôs essas obras. Neste momento, vamos convidar novamente ao palco a Banda Sinfônica do Exército Brasileiro, sob a regência do maestro Eliezer Felipe. E o grande coral evangélico de São Paulo. Aplausos. Bem, a Nona Sinfonia de Beethoven é talvez a mais genial das obras desse grande mestre que foi Ludwig van Beethoven. E também a mais inovadora de suas obras por incluir uma parte coral, uma parte com cantores e solistas cantores. Algo que naquela época era totalmente inédito para a forma de concerto allegro, de concertos sinfônicos. Beethoven compôs a Nona Sinfonia quando já estava praticamente surdo. E a Juliana deveria me perguntar, como assim surdo? Bom,
ele usava o recurso de ouvir internamente, ouvir mentalmente as melodias, a música. O músico, com a experiência do tempo, ele consegue imaginar a orquestra tocando, as frases musicais, etc. E às vezes ele encostava o ouvido no piano para poder ouvir um pouquinho ainda da sensibilidade auditiva e a vibração do lenho do piano. Na estreia e ao final do espetáculo, ele estava muito compenetrado, que ele tinha aquele que ele chamava de surtos de paixão, de desvaneio. Ele se envolvia tanto com a música que ele entrava num sonho. E ele estava ali regendo na frente da orquestra com auxílio, e quando terminou o acorde final, ele não viu o público aplaudindo. E o público de pé estava ovacionando, de pé, vibrando, e ele teve que ser virado. Quando ele é virado, estava aqui regendo, ele vira, ele se surpreende com aquilo. História fantástica essa, incrível. Ouviremos parte desta sua composição, especificamente o canto coral Ode Alegria, composta sobre o poema original de Schiller, aqui uma versão para o português de caráter érico religioso. Então, a Banda Sinfônica do Exército Brasileiro, com o comando do subtenente maestro Eliezer Felipe, e o grande coral Evangelho de São Paulo, vai nos apresentar, vai nos brindar com esta versão da Nona Sinfonia de Beethoven, comemorando os 200 anos dessa composição e a vida deste compositor.
Encerrando o nosso concerto, Ode à Liberdade, ouviremos Libertas Brasil, uma fantasia sobre o hino da nossa independência composta por Dom Pedro I, sobre letra de Evaristo da Veiga. Esta fantasia musical foi criada por Malcolm Forrest. Malcolm, fala pra gente sobre essa sua criação maravilhosa. Bem, a ideia de fazer uma obra musical expressiva para comemorarmos os 200 anos da independência do nosso país surgiu baseada numa outra obra que já havia sido feita, uma fantasia sobre o hino nacional brasileiro, que nós vimos que, na verdade, era o hino de coroação de Dom Pedro II, né? Feita por Louis Gottschalk. Há muito tempo eu acalentava essa ideia. E assim, trabalhando, fomos desenvolvendo um cenário musical, uma forma pictórica de contar o que o quadro de Américo, do Pedro Américo, retratou do momento da independência do Brasil. Então, a ideia era fazer uma versão musical, não exatamente ou apenas do momento do Grito do Ipiranga, mas da trajetória do príncipe Dom Pedro, que vai a Santos e, na madrugada do 7 de setembro de 1822, atravessa o rio Cubatão, vai com canoas e barcos atravessando, com mulas, começa a galgar a Serra do Mar. Então, pensando numa alvorada musical, desenvolvi esse projeto que se tornou Libertas Brasil. A orquestra imita o som de pássaros, nós ouvimos tambores ao longe, sinalizando os possíveis indígenas que por ali havia, e o galope dos cavalos. E na saída de Santos, galgando a Serra do Mar, Dom Pedro é representado pelo piano. É uma obra para piano, orquestra, sinfônica e grande coral.
E esta obra musical, bem como a composição Terra de Santa Cruz, figuram na trilha sonora do filme A Jornada dos Príncipes. Nossa homenagem aos promotores da independência do nosso país e a todos nós brasileiros. Viva a Pátria Brasil! Com a Banda Sinfônica do Exército Brasileiro e o Grande Coral Evangélico de São Paulo. Cantemos todos juntos.
Muito obrigado a todos que aplaudiram, que estiveram conosco aqui, todos que estão presentes e todos que contribuíram de uma forma ou de outra para este espetáculo. Agradecemos aqui, né, toda a equipe de produção desse espetáculo maravilhoso. E a todos vocês. Salientando a presença de amigos lá de Chapecó, Celso, Simão, Cecília, e de outras partes do Brasil. Késia, aqui de Ribeirão, né? Ribeirão Pires, do Alto da Serra, por onde passou o imperador também. Né? E um muito especial, muito obrigado a toda a equipe da Fundação Padre Anchieta, TV Cultura, Teatro Franco Zampari, que tão gentilmente acolheram a essa solicitação para realizarmos um evento bonito nesse dia 15 de novembro. Estou muito honrada de estar aqui com todos vocês. Muito obrigada, Malcolm, por esse convite sensacional. Então, agradecemos a todos que, de uma forma ou de outra, nos apoiaram, divulgaram, incentivaram este trabalho maravilhoso. Por fim, não menos importante, agradecer aos músicos da orquestra da Banda Sinfônica do Exército Brasileiro, o tenente-coronel Carlos Guanais, ao maestro subtenente Eliezer Felipe, ao maestro Edson Becker, todos os outros maestros que compõem esse maravilhoso coral, grande coral evangélico de São Paulo, e a cada um dos solistas, dos cantores. Nós vamos agora dar um forte aplauso e um muito obrigado a todos. Muito obrigado, maestro, pelo bis. Muito obrigado à querida pianista Michiko Miyajima, pelos solos maravilhosos, momentos de enlevo que nós recebemos de vocês e de vocês também aqui. Aos compositores, enfim, a todos, muito obrigado. Até a próxima.
Música